programa Coma Bem, UFN TV, Universidade Franciscana. Somos você. Hoje nós vamos tratar do que, Tereza? Nutrição Alimentação desportiva. É isso, Muita gente começa a praticar esportes, começa a fazer musculação e acha que já tem que sair comprando todos os suplementos possíveis e esquece que o mais importante é comer. Para isso, hoje, Tereza Blasi, minha colega da nutrição, trouxe uma colega e coordenadora do curso de nutrição, professora Cristina Bragança de Moraes, que vai conversar conosco exatamente sobre isso, já que é a área de especialidade dela. Olá, professora, muito obrigado pela presença no programa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tereza, por favor, faça as honras da casa. Sim, farei, Bebeto. Pessoal, a professora Cristina, ela trabalha em clínica, né, Cristina? E trabalha com uma disciplina também dentro do curso sobre nutrição esportiva. E isso que o Bebeto falou é muito importante porque há um exagero em relação ao consumo de algo que não é alimento. E aí, para isso, nós trouxemos a professora Cristina aqui para ela falar um pouquinho, para desmistificar. A gente sabe que se eu tiver uma atividade intensa, muito intensa, eu vou precisar de alguns suplementos. Mas isso é só com orientação do nutricionista, isso é muito importante. O nutricionista é que detém essa responsabilidade técnica sobre essa orientação. Então, a professora Cristina trabalha também, ela recomenda suplementos, mas eu vou passar a palavra para ela sobre o que seria ideal para uma alimentação, para uma atividade física normal, com alimentação normal, ou até mesmo por uma hipertrofia, se pode haver alimentação normal, Cristina. Comida de verdade. Comida de verdade. Curto e grosso. Isto. Que é o que nós temos aqui hoje. E lembrar que no segundo bloco nós teremos a presença de um educador físico aqui falando exatamente sobre isso, do consumo de comida natural para poder manter a forma. Vamos lá, Cristina. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer muito grande em estar aqui. A nutrição esportiva faz parte do meu dia a dia, então realmente é uma área que eu gosto muito, estudo bastante. E como nutricionista, obviamente, defendo a alimentação, a alimentação de verdade, como o Bebeto coloca. Eu acho que existe sim hoje, Tereza, um consumo muito grande de suplemento, mas o que é pior é um consumo inadequado, o suplemento sim, ele tem um papel bastante importante, ele pode colaborar muito com a gente na nutrição, quando existe uma necessidade muito aumentada, seja de calorias ou seja de um nutriente específico, como ou proteína, por exemplo, proteína, ou carboidrato, enfim, e que a gente não consegue dar conta com a alimentação. Então isso é importante. O suplemento ele vem para complementar algo que não se consegue via alimento. E é exatamente isso o nome, suplemento. Isso é 1% dos casos, a gente tem aí, se eu for dar um exemplo, de 100 pacientes que a gente recebe, ou clientes, enfim, eu acho que talvez 10% tenham aí a necessidade do uso de algum suplemento em alguma situação específica. Olha só. E isso não é o que acontece, As pessoas, eu acho que se a gente entrar na academia, a gente tem aí mais de 50% das pessoas usando suplemento sem orientação, sem um equilíbrio na alimentação, porque não adianta eu faço um investimento, eu uso um bom suplemento, às 6 horas da tarde e às 9 horas da tarde eu como um pastel, Então eu estou acabando com todo aquele efeito exatamente, eu comprometo totalmente o equilíbrio da minha dieta, que o suplemento ele não pode, ele tem que estar dentro de um contexto, dentro de um equilíbrio do dia. O que seria, Cristina, o que seria ideal para uma pessoa, por exemplo, que quer fazer musculação, quer aumentar massa magra, aumentar músculo, uma pessoa normal, uma pessoa que tem um bom peso, mas quer aumentar a quantidade de músculo. O que seria ideal numa alimentação que iria promover esse aumento ou a melhora dessa condição muscular? Eu não sei se eu estou me expressando direito, porque ela é especialista, gente? Ela vai falar para vocês. Hoje, 90% do cliente que chega para a gente, ele tem um objetivo de aumento de massa muscular e associado geralmente a uma diminuição do percentual de gordura. A gente sabe que o nutriente que a gente tem mais importante no processo de
reconstrução muscular é a proteína, né? Porém, não é diretamente proporcional o quanto eu quero crescer com a quantidade de proteína que eu consumo, e aí as pessoas erram muito. As pessoas acham que quanto mais proteína eu consumir, mais músculo eu vou construir. E, na verdade, não é bem assim. Primeiro lugar, para acontecer o processo de hipertrofia, e depois o Matheus vai falar com muito mais propriedade disso, eu preciso ter uma indução, né, daquele desgaste via treinamento, para posteriormente eu fazer a recuperação por meio do uso dos nutrientes adequados, entre eles a proteína. E essa quantidade ela tem que ser de acordo com o que eu estou desgastando no treino. Então, se eu errar e consumir proteína em excesso, essa proteína vai ser armazenada como gordura. Eu gosto de dizer para as pessoas e para os nossos alunos, tudo que sobra vira gordura, né? Então, a proteína em excesso vai virar gordura também. Então, eu preciso ter o equilíbrio, e aí entra a individualidade, né? De cada pessoa, de cada plano alimentar, de cada dieta. Mas tão importante quanto a proteína é o carboidrato, Tereza. Eu preciso do carboidrato também para fazer construção de massa muscular. Então, eu preciso trabalhar com adequação e equilíbrio entre as quantidades. Outra coisa importante, se eu quero construir músculo, eu preciso ter calorias. Se eu tiver uma dieta hipocalórica, mesmo com uma quantidade adequada de proteína, eu não vou construir. Eu vou recuperar o músculo, mas eu não vou ter um ganho positivo, né? Então, para ganho, eu tenho que ter um balanço calórico. Traduzindo isso, então, para comida do dia a dia. Caloria, proteína e carboidrato, do que a gente tem aqui, onde que a gente encontra. Na verdade, onde é que eu encontro proteína? Proteína de alto valor biológico, que a gente chama proteína de qualidade semelhante à nossa fibra muscular. Carnes, então aqui eu tenho o frango como exemplo, eu tenho o ovo ali também, o queijo, o iogurte natural, né, é importante dizer, livre, né, de conservantes, corantes e principalmente o açúcar. A aveia, que eu acho que é um carboidrato, desculpa, porque eu já pulei para o carboidrato, mas ainda das proteínas, eu acho que aqui como fontes é o que a gente tem. Sim, é o que nós temos aí, Cristina, não temos outros tipos de proteína. Tem só do feijão, mas é uma proteína vegetal, né? Isso, que daí depois a gente entra naquela outra questão de combinações que a gente consegue construir também uma boa proteína. Mas essas são as principais fontes. Da proteína. De Carboidrato, proteína. temos aqui então o macarrão. Carboidrato, o macarrão, né, que é uma fonte de carboidrato de disponibilidade rápida, razoavelmente rápida, com resposta glicêmica não muito alta, um amido, então a gente tem um resultado bem interessante. O pão, né, também como uma fonte excelente de carboidrato. E aí a aveia, que eu particularmente recomendo muito, por ser um carboidrato de resposta glicêmica baixa, não tendo risco da gente fazer nem pico de glicose, nem queda nela posteriormente. Associada à fruta é perfeito, então eu... Comer uma aveia, Cristina, com uma banana... É um lanche perfeito para a tarde, para um pré-treino, né? Então, quando as pessoas às vezes reclamam um pouco da questão do tempo de preparo, do alimento de verdade, né? Que é muito mais fácil abrir um pacotinho. Eu costumo dizer, gente, um potinho com uma aveia e uma banana que precisa simplesmente ser descascada, não leva tempo algum, né? E é um excelente pré-treino. E aquela querida que tem lá, a batata doce. Aqui, pessoal, batata doce. A Cristina vai falar da batata doce. Por que se usa tanta batata doce? Aliás, às vezes, consumo indiscriminado. Eu vejo, às vezes, dentro da sala de aula, os meninos comendo frango à tarde e batata doce. Eu acho que devem enjoar, né, Cristina? Eu acho que não sei. Assim, a batata doce é um carboidrato de excelente qualidade. Embora o nome diga batata doce, né, ela tem uma resposta glicêmica bastante interessante. Então, ela realmente é muito bem aplicada para qualquer horário. Aí eu vou brincar com a Tereza, porque eu digo assim, ó, por que as pessoas acham que à tarde a gente não pode comer um frango e uma batata doce? Na verdade, é uma questão cultural, né? E o exercício, ele nos traz a necessidade, muitas vezes, de uma readequação nesses horários. Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que o único horário que resta para treinar é o meio-dia.
E aí, o que eu vou fazer? Almoçar ou treinar. Exatamente. Então, eu preciso readequar esse cardápio para que ela troque o horário do almoço dela. E ela comeria esse lanche à tarde. Poderia trocar a carne por um ovo e batata doce sem também à dúvida tarde? alguma, sem Ótimo. dúvida Não alguma. vamos esquecer da nossa dupla ali, arroz e feijão. A melhor combinação que A nós Tereza temos. vive dizendo Né? isso. A melhor combinação. Mas é um alimento para o lanche da tarde, já Não, né? complica um Já pouco. É verdade. Mas sem dúvida alguma. E aí eu gostaria de falar uma coisa que também as pessoas acabam se equivocando um pouco, eu acho que é importante informar, é o cuidado que a gente precisa ter no pré-treino. Né? As pessoas se preocupam muitas vezes com a recuperação. Né? O que eu preciso consumir pós-exercício, mas tão importante quanto a recuperação é eu me preparar para o exercício. Né? E o pré-treino ele não é simplesmente aquela 1 hora pós-treino. Qual é a nossa principal reserva de energia para exercício? É glicogênio muscular. Né? É o carboidrato que eu tenho guardado lá no músculo. E esse glicogênio muscular eu não reponho no pré-treino que é um glicogênio? imediato. É a nossa forma de armazenamento de carboidrato. É a forma mais fácil que a gente utiliza energia, ou seja, onde a gente tem mais fácil para reposição, para gerar energia durante o exercício. Então, eu preciso, para eu conseguir dar conta de um exercício, eu preciso estar com o meu glicogênio muscular pleno. Isso se faz com ingestão de carboidrato complexo antes ou simples? Mas 4 a 5 horas antes. Olha só, Então, gente. quem faz exercício à noite precisa se preocupar com o carboidrato do almoço e da tarde. Olha E só, quem faz de manhã? Quem faz de manhã tem que se preocupar com carboidrato à noite. Então, esqueçam aquela regra, não se come carboidrato à noite. Depende do que tu precisa, depende do que tu quer. Se eu corro pela manhã, eu preciso consumir carboidrato à noite. Então, eu tenho algumas pacientes que correm e correm longas distâncias e elas brincam que a noite anterior é a noite que elas são mais felizes, porque geralmente eu libero carboidrato. Então, açúcar não, né? Não, mas açúcar é uma forma de armazenar açúcar, que é o glicogênio, né? A forma como armazena o açúcar. Geralmente eu libero macarrão, eu libero a batata doce. Aveia também, mas com mais quantidade, geralmente entra daí dentro do arroz, feijão, do macarrão. Aveia eu tenho deixado mais para E o arroz poderia ser um arroz integral e um feijão à noite? Pode ser um arroz integral e um feijão à noite. Olha, gente, nós estamos tendo aqui uma bela aula, de fato, uma bela aula, uma bela explanação em relação à alimentação. Eu quero colocar para vocês que eu aprendi com a professora Cristina, aquela coisa de comer o queijo, levar o queijo... Como que eu vou levar o queijo? Ela me ensinou a comer queijo com frutas à tarde e é uma verdadeira delícia. Um melão com queijo, uma banana com queijo, qualquer fruta fica uma delícia. E não que eu vá treinar, eu aprendi a comer com ela essa preparação. Mas a Tereza treina, viu? Ela não está falando, mas eu sei que ela treina. Professora, de manhã ela treina. Treina, sim. Extremamente disciplinada, sempre foi. Sim. Então, Cristina, sobre isso aí, há muita informação inadequada. E o que você trouxe para a gente aqui hoje é extremamente esclarecedor. E eu acho que o programa Coma Bem hoje vai estar em festa, né? Com tanta informação boa que nós temos. A gente tem tudo isso em casa, né? Perfeito, né, Bebeto? E olha o que a Cristina falou, 10% das pessoas só que precisam de suplemento. Cristina, além do que é caro, né? É caro. É muito caro. É uma questão de organização, né? É ter as coisas em casa, é criar o hábito e perder a vergonha. Né? De comer em público. Porque as pessoas têm vergonha de comer em público. E eu vejo que... Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Também não. É uma questão levar ovo, de hábito. Eu viajei esses dias, Bebeto, levei ovo cozido. E meus irmãos falaram, o que é isso? Ovo cozido em viagem? Só faltou a banana. Eu levei banana também. Aprender, gente, aprender que as coisas simples são as melhores, não é, Cristina? Em relação à alimentação. Cristina, a gente gostaria muito de te agradecer, tá? Foi uma explanação perfeita e que se vocês tiverem algum questionamento, mandem e-mail para a professora Cristina que ela vai responder, tá?
Muito obrigada, Cristina, pela que sua agradeço. presença. Obrigado, Cristina. Daqui a pouco o programa Coma Bem voltando, a gente vai continuar com o mesmo tema hoje, né, que é a nutrição para a prática esportiva, e conversaremos com o educador físico Matheus Nunes Freitas. É isso, Matheus? Beleza, então até já, não sai Até daí. daqui a pouco. UFN TV, somos você. O programa Coma Bem está de volta hoje tratando de nutrição, alimentação e esporte. No primeiro bloco tivemos a professora Cristina, que não é a Tereza, tratando disso, que é especialista em nutrição esportiva. E agora nós temos um educador físico Matheus Nunes de Freitas, que é um cara que optou pela alimentação natural, como ele mesmo diz, comer comida. Matheus, obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. A Tereza vai te incomodar hoje, não sou eu eu. vou fazer alguns questionamentos. Isso. É importante, né, Matheus, o que nós tivemos, o que a professora Cristina falou anteriormente, sobre uma alimentação, uma refeição normal que se faça em relação a alguns nutrientes básicos, e ela esclareceu muito bem. O que a professora Cristina falou sobre essa alimentação faz parte da tua alimentação? Como é que você consegue levar, o quanto você come por dia em relação a essa alimentação natural diante do que ela falou? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de poder estar no espaço aqui. Deixar também os meus parabéns à professora Cristina. Gostei muito do que ela falou anteriormente. Mostra ser uma profissional bem... realmente que fala a verdade. Hoje em dia a gente tem muita disseminação de informações erradas. E isso se deve muito à mídia, né? A mídia hoje vende muito produtos, profissionais muitos se vendem por isso, entendeu? Essa questão dos suplementos se deve muito a isso, né? A essa venda exagerada na mídia. Eu, particularmente, estava olhando a bancada aqui, acho que tudo que está aqui eu como, só faltou uma goiabada light aqui que eu como também. Mas... E nessa quantidade mínima, assim? Eu tenho as quantidades calculadas para mim, né? Eu tenho um treinador também, porque eu vivo como um atleta, eu pretendo competir futuramente, então eu tenho todo esse planejamento. A sua formação é educador físico? Eu sou formado em educação física, isso. Bacharelado voltado à área de treinamento. Ótimo. Né? E quantidades é bem relativo, né? Depende muito da fase que a gente está, se está em ganho de peso, perda de peso, mas geralmente não mudam os alimentos muito, o que mudam realmente é a quantidade, né? Mas tudo que tem aqui eu como, aveia, arroz, feijão, frango. Batata doce. Batata doce eu não como muito. Você não gosta? Eu não gosto muito, mas também não gosta do sabor, textura? A batata doce, ela é muito volumosa pra mim, entendeu? Se eu boto ela numa refeição, acaba ficando muito volume e aí eu não gosto muito de usar. Mas o feijão e arroz, essa combinação, você come também, tranquilamente. Bastante ovo também, né? também, bastante. Como no café da manhã, né? Ovo eu como na primeira e na última refeição. Quantas refeições você faz por dia? Atualmente eu faço 5 refeições. Café da manhã. Café da manhã, depois mais 3 refeições iguais, que aí é composta por carboidratos vindo de arroz branco, o arroz integral, o feijão, lentilha, mandioca, batata doce, proteína aí de
todas as carnes, né? Qualquer carne. E vegetais, né? Vegetais, bastante vegetais. Tipo come folhosos também, vegetais Folhosos, cozidos? brócolis, alface, couve, pepino, cenoura, tudo. É bem variada a sua alimentação. É bem variado, são várias as opções, não Quem é que prepara, Matheus, as suas Eu refeições? mesmo. Você mesmo? Eu Então mesmo. você Eu sabe sempre o que você faço- gosta e sabe fazer também. eu sempre deixo tudo, sempre preparo no domingo, eu preparo para toda semana, né? Ó, venha o que a professora Cristina colocou para nós, né? A organização. Como a gente tá sempre trabalhando, tem que estar levando comida, às vezes não dá tempo de fazer no dia, né? Então eu deixo tudo pesadinho, tudo separado, bem certinho. Olha só, gente. Pesado, então, né? Mas é que Gente, dei uma escutada. Nós estamos fazendo um somatório aqui, tá? Então, eu tenho uma especialista em nutrição esportiva que vem aqui e fala, e nós temos alguém que faz uso disso, um educador físico, que é o profissional mais competente em relação a aumentar a massa magra em relação aos exercícios. Então, ele consegue, por meio dessa alimentação, ter uma quantidade de músculo adequada. As pessoas acreditam que você come só isso, elas podem, como você trabalha numa academia, às vezes elas perguntam para você se você usa suplemento. Quando eu falo que eu não uso suplemento, eu uso apenas multivitamínico, vitamina C, coisas assim, mais coisas manipuladas assim. Hoje eu estou usando só vitamina C e multivitamínico, só isso. Muitos não acreditam, né? Eu tenho que tomar whey, eu tenho que tomar glutamina, eu tenho que tomar, sei lá, a creatina eu uso também. Creatina é interessante. Mas é coisa básica, entendeu? Não foge nada da alimentação. Até uma coisa interessante de se comentar, por exemplo, as pessoas se fixam muito no suplemento, mas até a professora Cristina sabe que o suplemento, muitas vezes, tu usando ele sem tu ter uma deficiência do nutriente, enfim, tu pode até ter algum problema, né, prof? Então, às vezes a pessoa usa sem saber, sem a orientação, e pode vir a ter problema, porque todas as substâncias a gente pode tirar da comida, né? Não tem essa necessidade. Olha só que bom a gente ouvir isso, não é, Bebeto? Saber que todas as substâncias podem ser tiradas da comida para fazer isso. Quantas horas por dia você treina, Matheus? Eu treino 1 hora de musculação e faço 30 minutos de treino aeróbico. Daí faço esteira, ou bicicleta, ou na rua. Mas não é muito. Isso é uma coisa também bem disseminada errado, algumas coisas. As pessoas acham que tem que ficar horas na academia, né? Treinar muito, né? E não é bem assim. A gente tem que trabalhar da forma correta, com intensidade, né? Como a professora falou antes também, em relação o que tu come para hipertrofia, o que é isso, tudo, né? O nosso corpo, a gente treina valências físicas, né? A gente não treina para hipertrofia, a gente não treina para emagrecer. A gente treina valências físicas e isso vai gerar o resultado hipertrófico ou vai emagrecer. Claro que tudo isso é associado a um déficit calórico ou um superávit. Então, o que eu poderia dizer mais? As pessoas chegam a perguntar para você o que uma receita? O que você faz? Muitos acham que existe uma receita de bolo, né? Pessoal, vejam bem, não, isso existe. Não existe, é muito individual, né? O que pode ser bom pro Bebeto pode não ser bom para ti, entendeu? E vai muito da avaliação que tu vai fazer pro aluno antes de iniciar a priorização do aluno, ver toda a questão de avaliação funcional, articular, tudo, entendeu? Então, não é um negócio pronto que tu chega lá e tá. Não tem fórmula. Fazer isso, não existe, né? E sobre a hidratação, Matheus? Como é que ela se dá? Como você trabalha a questão da hidratação? Que até a professora Cristina falou pra gente sobre a água de coco, que ela repõe eletrólitos. Então, seja, né, Bebeto? O Bebeto não me perguntou, gente, o que é eletrólitos. Antes ele me perguntou. É sódio e potássio, gente. Dá um equilíbrio dentro do organismo em relação à hidratação. Então, nós temos a água de coco e ela cumpre muito bem esse papel. A água de coco e a própria água. Por isso que eu perguntei, quanto de água você toma por dia ou se você tem uma medida de hidratação? Isso. Em relação aos eletrólitos, é bem importante quando a gente treina em um ambiente muito quente, né? Que a gente sua bastante para a questão do sódio e potássio. É bem interessante essa reposição e muita gente acaba não fazendo.
É bem interessante, às vezes até no consumo durante o próprio treinamento, né? Bem interessante. Ótimo. Em termos da hidratação, eu tomo geralmente de 4 a 5 litros de água, mais ou menos por dia. Fora os outros líquidos, eu tomo bastante chá também, que eu gosto de tomar, mas só de água, em torno de 4 a 5 de fato, litros. a água que hidrata, né? A água de coco, a água é muito o principal. importante. A água de coco hidrata, a água sem nenhuma mistura dentro hidrata. Tá? Isso. A gente tem o soluto e o solvente. Tá? Que é o então, soluto? Soluto é o que vai dentro da água. Tá? E o solvente, a água é um solvente universal. Tá? Então, ela hidrata. Como tal, ela hidrata melhor do que se eu colocar alguma outra coisa dentro. Algum outro elemento dentro, até o suco de fruta. Por isso que hoje se recomenda, né? Coma fruta e tome água, né? Como é que é? É melhor uma pedra no caminho do que 2 no rim, né? Verdade. É porque existem alguns líquidos que as pessoas também tomam para essa questão de atividade física, né? Que nós nem vamos citar aqui, Matheus, achando que isso vai melhorar a performance, que isso vai fazer reposição. Porque na verdade é uma coisa que eu gostaria de saber também, Matheus. Normalmente essas pessoas que consomem muito esses suplementos todos, aí depois quando param com a atividade física, murcha. É que assim, Bebeto, o nosso corpo... Tem que manter, né? O nosso corpo é assim. A nossa célula ela é muito inteligente. Como um professor meu de fisiologia dizia, se eu pudesse, eu casava com a minha célula, porque ela é muito econômica, né? Se tudo que tu não precisar, ela vai dar um jeito de tirar. Só que o que acontece? Ela vai tirar o quê? Quem consome mais energia, que é a massa muscular, entendeu? Então, ela não vai deixar a massa muscular e vai tirar a gordura. Ela vai deixar a gordura que consome menos, ela vai dar um jeito de reduzir teu metabolismo para isso, entendeu? Então, se tu tá treinando, tu tá com um X necessidade de calorias, nutrientes. Se tu parou de treinar, vai diminuir. E teu corpo vai diminuir porque ele não precisa daquilo ali. Por exemplo, se eu tô treinando, estou com 100 quilos e eu parar de treinar, o meu corpo não vai necessitar daquele peso e vai tirar. E vai tirar da onde? Da massa magra por consumir mais energia, entendeu? Nosso corpo sempre tenta se proteger, né? Então, provavelmente se tu parar de treinar, tu vai reduzir, vai ter que readequar tudo de novo, né? Olha só. Importante, né, Bebeto? Todas essas informações que nós estamos tendo aqui, pessoal, nós tivemos um programa anterior sobre rotulagem, agora nós estamos tendo esse programa sobre alimentação, e já tivemos aquele na atividade outro para fazer as esportiva, compras também, né? aquele outro sobre fazer as naturais. compras. Tudo isso, nós temos um objetivo dentro do programa Coma Bem, é melhorar a sua qualidade de vida. E eu penso, Matheus, que a atividade física a gente não pode mais viver sem. Ninguém em sã consciência não pode mais viver sem uma atividade física constante. Tá? É até um determinante sobre qualidade de vida futura que em determinada fase da vida, se você teve uma quantidade de atividade física adequada, você vai ter uma menor probabilidade de doenças crônicas enquanto envelhecer. Então, eu vou trabalhar a função cardiorrespiratória com a atividade física. Gente, atividade física é saúde, mas essa atividade física vai se tornar saúde e vai ter um resultado fantástico a partir do momento que vocês tiverem uma alimentação adequada e procurarem os profissionais que entendem disso, Tanto né? da atividade física quanto da alimentação, né? Atividade Que é o caso do física programa e de hoje. alimentação. Não, uma coisa não. Elas casam, elas dependem uma da outra. Eu não posso fazer nada de atividade física se não tiver uma boa alimentação. É isso que ele já falou. Isso é importante. É um assunto bem interessante que você falou que a atividade física é essencial. Realmente, né, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, as pessoas não podem pensar que a atividade física é luxo, é isso, aquilo. É uma necessidade. Realmente, o nosso corpo precisa disso. Tanto como você falou, questão de saúde, questão de envelhecer bem. Tipo, importante tu começar a atividade física desde pequeno, que isso vai influenciar lá no teus 50 anos, o teu metabolismo vai trabalhar melhor, vai envelhecer bem. Entendeu? Então, é muito importante realmente as pessoas verem o exercício físico, que é diferente da atividade física, como uma necessidade mesmo. O nosso corpo precisa qualidade disso, não é vida um luxo, futura. não é, eu faço atividade física, eu sou diferente. Não é só uma questão O que você recomenda hoje, por exemplo? Não é só uma questão estética, né, Matheus? Não é só É saúde. estética. O que você recomenda hoje se houver a doença instalada?
ou uma dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeo, etc., se eu tiver um diabetes, o que melhora o perfil dessa doença? O que melhora o prognóstico dessa doença? Atividade física e alimentação. Vocês percebem que o sujeito homem fazendo atividade física, se alimentando melhor, uma coisa vai acontecer. Nós vamos gastar menos com processo curativo. Não é isso? Você gasta menos com o processo curativo. Então, você gasta menos com a doença, menos com o medicamento, menos com o hospital, etc, etc, etc. Então, Bebeto, eu penso que esse nosso encontro de hoje, esse programa de hoje, Coma Bem, Alimentação e Atividade Física, ele deveria ser passado toda semana, viu, pessoal? Carlos Vicente, Daniel, Nathalie, eu devia ter passado toda semana, porque é essencial, é qualidade de vida. Tá bem? Bebeto, eu só gostaria hoje, antes de encerrar, eu gostaria que as meninas viessem aqui. Nós queremos apresentar uma nova componente do grupo. Aí nós vamos chamar as meninas que estão aqui hoje. A Ana Lúcia, a Maiara, vem aqui ao meu lado, Laura. Tá? Nós estamos apresentando a Laura Piovesan, que é uma aluna do primeiro semestre, que já se dispôs a vir trabalhar com a gente. E já fez um prato bonito hoje, né, Bebeto? Meninas, muito obrigada. Sem vocês, seja bem-vinda, Laura. Nosso programa obrigado, não Maiara, teria sentido. Obrigado, Ana Lúcia. E está faltando também a Bibiana, que não está aqui hoje. A Bibiana está num experimento na Universidade Federal com a uva japonesa. Nathalie, obrigada, Vicente. Obrigada, Daniel, na nossa Universidade Franciscana. Qualidade de vida, programa Coma Bem. Obrigado, Matheus, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Coma Bem.